grande abraço para cada um de vocês que estão participando da nossa série de estudos sobre o santuário. Estamos já na 7ª lição, que tem como título A Pia da Regeneração. Que Deus abençoe a sua vida espiritual, fortaleça a sua fé através desse estudo. E parabéns porque você decidiu fazer esse estudo, tá? O fundamento da nossa fé está baseado aqui no santuário. Aqui está ilustrado o plano de salvação e é também ilustra também, né, a maneira através da qual Deus reivindica seu caráter diante de todo o universo, tá bom? Então isso aqui ilustra a vitória de Cristo também sobre o pecado. Muito bem, hoje vamos falar sobre a pia da regeneração, a pia de bronze também que se chama, tá bom? O nosso texto bíblico está aqui no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 18 até o 21. Tá? Eu vou ler aqui esse versículo na Nova Versão Internacional para pegar alguns detalhes. Diz assim: faça uma bacia de bronze. Tá? Então esse móvel aqui era diferente do que os outros. Tá? Tudo aqui era feito de ouro, mas essa pia aqui devia ser feita de bronze. Tá? Com uma base de bronze para que se lavem. E disse aí, coloquem-a entre a tenda e o encontro, entre a tenda do encontro e o altar. E disse, e mande enchê-la de água. Ou seja, essa pia de bronze estava aqui entre o altar e a tenda ou o tabernáculo. Tá? E nessa pia havia água. Para que havia essa água? Para que o sacerdote se lave. Disse aqui, ó, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia, toda vez que eles entrarem na tenda do encontro. Eles terão que lavar-se com água para que não morram. Ou seja, esse ministério que o sacerdote devia desenvolver aqui é um ministério santo. Eles deviam se lavar porque significava que o ministério era puro. Eles estavam representando a Jesus com uma vida perfeita. Eles não deviam ter nenhum vestígio de sangue em suas mãos ou nas suas roupas antes de entrarem aqui. A sua roupa devia ser branca, a do sumo sacerdote também. E quando a gente lê com relação às vestes dos sacerdotes, a gente percebe o seguinte, até a cueca que devia usar o sacerdote, ou o sumo sacerdote, devia ser branca, pureza. Tá? Agora, quando esse santuário estava aqui no deserto, era uma pequena pia, né, onde eles se lavavam. Mas quando se construiu o santuário lá em Israel, Salomão construiu, esse santuário agora foi numa escala muito maior. Então essa pia basicamente era quase uma piscina, tá? E era carregada por desenhos ou imagens de bois. E ali acontecia, né, a limpeza, a purificação. Tinha momentos que o sacerdote podia inclusive tomar banho ali, tá? Disse mais ainda, toda vez então que entrarem na tenda do encontro, eles têm que se lavar para que não morram. Quando também se aproximem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Esse é um decreto perpétuo para Arão e seus descendentes, de geração em geração. Então, essa pia, ou esse lavacro da regeneração, tem um simbolismo maravilhoso, tanto no ministério de Cristo, quanto na maneira que nós devemos seguir a Jesus, tá? O que significa, então, esse detalhe de que é a pia da regeneração? Abra sua Bíblia comigo no livro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Ali vai nos mostrar a importância dessa pia aqui. Tito, capítulo 3, versículo 5. Diz assim, falando aqui sobre como que Deus nos lavou, nos justificou. Disse aqui, não pelas obras da justiça que houvêssemos feito. Olha, não somos salvos ou perdoados por ter feito alguma justiça, mas segundo a sua misericórdia. Ele disse aqui, nos lavou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Como é que Deus nos lavou? Disse aí, através da lavagem da regeneração. O que significa aquilo que Tito está falando? Não fomos salvos acaso só pela cruz? Sim, mas devemos lembrar que cada parte do santuário é importante no processo da salvação.
e diz que nós fomos salvos pela lavagem da regeneração. O que significa essa lavagem da regeneração? No idioma grego, no qual foi escrito o Novo Testamento, essa palavra regeneração significa palinginésia. Palinginésia literalmente pode ser traduzido como viver de novo ou renascimento. Ou seja, essa pia aqui era uma vida do novo nascimento. Era uma pia para nascer de novo. E esse é o simbolismo. Tá? Aqui está representando, queridos amigos, a ressurreição de Cristo. Tá? Daqui a pouquinho vamos ver mais detalhes sobre isso. Mas aqui representa que no acampamento foi a vida perfeita que Jesus viveu. Aqui é sobre a morte em nosso lugar, a morte de Jesus. E aqui agora é a sua ressurreição. E é o caminho pelo qual a gente tem que seguir a Jesus. Ele disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente tem que aceitar a Jesus como o nosso sacrifício, como o cordeiro, né, que viveu em nosso lugar. Então depois que você acredita em Jesus, tem que fazer o quê? Tem que aceitar o sacrifício dele lá na cruz. Mas depois de você aceitar o sacrifício de Jesus, de ser Jesus, eu te amo, te aceito como meu Salvador, qual tem que ser a próxima experiência? Tem que ser a experiência do batismo. Lembram do povo de Israel? Eles acreditaram em Deus, clamaram a Deus e pela fé sacrificaram os cordeiros, o sinal da sua libertação. Mas depois que fizeram, disse aí 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 3, que eles passaram pelo Mar Vermelho. E a travessia do Mar Vermelho foi o símbolo do seu batismo. Então é o passo, né, que a gente tem que seguir. Acreditar em Jesus, aceitar seu sacrifício e passar pela experiência do batismo. Por isso, em certa oportunidade, quando Jesus se encontrou com Nicodemos, Jesus lhe disse umas palavras bem interessantes. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler o versículo 3 e o 5, tá bom? Então, bora lá. Disse assim, em resposta, Jesus declara o seguinte, falando aqui para Nicodemos, lhe declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para ver o reino de Deus, o que tem que acontecer? Tem que nascer de novo. Jesus não podia entrar aqui e ministrar no lugar santo se ele não passasse por essa experiência da ressurreição. Tá? Agora, disse mais ainda, versículo 5. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Para eu entrar no reino de Deus, para eu poder ser salvo, não apenas preciso acreditar na morte de Jesus. Isso até o diabo acredita. Ele sabe e ele tremeu, inclusive ele foi esmagado lá na cruz. Mas não por isso ele vai se salvar. Agora o resultado tem que ser uma transformação. E esse passo de aceitar assim, o sacrifício de Jesus é aqui a pia. É a ressurreição de Jesus para nós, o nosso batismo. Tá? Jesus ilustrou a importância da sua ressurreição comparando com uma semente. Tá? Eu quero ler para vocês aquilo que está aqui em João capítulo 12. Vamos ler o versículo 24. Tá? Disse o seguinte. Jesus também usou aqui então essa ilustração da semente, né? Disse assim, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá o quê? Ele dá muito fruto. Para que um grão possa gerar vida e dar muito fruto, precisa o quê? Quando ele é semeado, ele tem que morrer. Se o grão não morrer, jamais dará fruto, nunca vai sair a plantinha. Tem que morrer. Então Jesus disse, assim é com a minha vida, com o meu ministério. Para eu poder salvar e dar muito fruto, gerar vida, restaurar o ser humano, preciso o quê? Preciso morrer e ao mesmo tempo ressuscitar. Tá? Porque é somente através da minha morte que eu vou conseguir de verdade ressuscitar e salvar o ser humano. Tá? Por que era importante a ressurreição de Jesus? Porque se Jesus não ressuscitasse, como que ele podia interceder por nós lá no santuário celestial? Porque em uma lição que a gente estudou, acho que foi a 5ª lição, se eu não estou errado, a gente estudou que tudo que aconteceu aqui, tanto no acampamento quanto no átrio, foi tudo que Jesus fez por nós. Tá? A justificação pela fé.
Mas aquilo que ele vai fazer no lugar santo é a santificação, aquilo que ele faz em nós. Mas como que ele podia fazer isso em nós se ele estava morto? Como que ele podia agora aplicar os benefícios do seu sacrifício para cada ser humano se ele estivesse morto? Se Jesus estivesse morto, queridos amigos, de nada adiantava a sua morte. Só tem valor através da sua ressurreição. Por isso disse, olha, assim como a semente morre para dar fruto, assim é preciso que o Jesus morra, né, para que ele depois possa gerar vida. Agora, vejam que a plantinha, quando ela morre, ela mesma gera vida. A mesma coisa aconteceu com Jesus lá na cruz. Ele morreu, mas ele mesmo gerou a sua vida. Eu quero ler para vocês aquilo que está aqui em João capítulo 10. Vamos ler o versículo 17 e 18. Ali estão as palavras de Jesus com relação à sua ressurreição. Ele disse assim, ó: Por isto o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Olha, eu dou a minha vida, mas eu torno a tomá-la de volta. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho também poder para quê? Para tomá-la de volta. Este mandamento recebi de meu Pai. E sabe o que aconteceu no momento que Jesus ressuscitou? Antes, inclusive, Jesus também fez outra declaração importante. Jesus disse lá em João capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus morreu, mas ele tinha o poder para trazer de volta a sua vida. E através disso, que ele ia gerar muitos frutos. Se ele não ressuscitasse, amigos, a gente estava perdido mesmo, viu? Tá? Eu quero que você leia aquilo que está aqui no livro, que se chama A Vida de Jesus. É um livro de Ellen White, na página 155. Ela fala um detalhe importante no momento da ressurreição de Jesus. Ela disse assim, ó, o anjo rolou a grande pedra que estava selando o túmulo, como se fosse um seixo, e com uma voz poderosa fez a terra tremer. E o anjo bradou e disse assim, Jesus, filho de Deus, teu pai te chama. Olha, então o anjo gritou, Jesus, filho de Deus, teu pai te chama. Então aquele que conquistara o poder sobre a morte saiu do sepulcro triunfante e proclamou e disse, eu sou a ressurreição e a vida. A hoste de anjos curvou-se em reverente adoração diante do Redentor e o receberam com cânticos de louvor. Ou seja, no momento que Jesus ressuscitou, houve uma grande alegria, houve uma grande comemoração. E esse momento aconteceu um domingo, ainda sendo assim de madrugada, ainda quando era escuro. Por isso que quando Maria foi lá para visitar aí o túmulo de Jesus, diz que era escuro ainda e ela não achou mais a Jesus porque ele já havia ressuscitado. Mas lembrem dessa metáfora. O grão tem que morrer para depois nascer e dar muito fruto. E sabem, queridos amigos, o dia que Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou sozinho. Ele já trouxe os primeiros frutos que vão garantir a grande colheita da humanidade. Em todo o sistema do santuário, haviam 7 festas, né? Já falei em alguma outra oportunidade, mas uma dessas festas importantes era a festa das primícias. Basicamente, o sacerdote ele devia trazer uma gavilha dos primeiros frutos do trigo, daquilo que eles semearam, devia trazê-lo aqui até o lugar santo e devia apresentá-lo perante Deus, perante a presença de Deus, né? Se chama assim, era assim, basicamente eles escolhiam os melhores frutos do trigo, aquilo que iam colher, e separavam um molho, e eles levavam aí para o lugar santo. Então, o dia que Jesus ressuscitou, isso ele fez. Se você lembra um pouquinho a história, no momento que Jesus ressuscitou, disse que os sepulcros se abriram, tá? E muitos santos que estavam ali se levantaram, ressuscitaram.
eles são os primeiros frutos que começaram aí através do sacrifício de Jesus. Talvez para que você entenda um pouquinho mais essa questão, que a gente quer que nesse estudo você veja esses detalhes, eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Mateus capítulo 27, se eu não estou errado, está aqui. Vamos ler o versículo 50. Mateus capítulo 27, versículo 50 em diante. Diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ele morreu. A semente morreu. Tá? E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra e se fenderam as pedras. Abriram-se então os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, no momento que Jesus morreu lá na cruz, houve um terremoto, que inclusive vários sepulcros se quebraram. Mas no momento que Jesus ressuscita, somente após a sua ressurreição, disse que ele fez que ressuscitassem dali muitos santos. E esses santos depois saíram e testemunharam aí na cidade. Se você quer aprender mais sobre as festas judaicas, se inscreva lá no meu canal que se chama A Última Mensagem, que nas próximas semanas a gente vai estar colocando outras séries de estudos baseadas nas 7 festas judaicas. E ali a gente vai falar mais detalhes sobre essa questão. Então, mas no momento que Jesus morreu, ele ressuscitou, ele fez ressuscitar uma grande quantidade de pessoas, santos, pessoas que morreram acreditando em Deus. E nesse domingo, bem cedo, Jesus foi lá apresentar esses primeiros frutos diante de seu Pai. É isso que nos ilustra, a festa das primícias. Por isso Jesus falou para Maria, Maria, não me toques ainda, porque primeiro preciso ir lá no meu Pai. Para que Jesus precisava ir para o seu Pai? Para levar esses primeiros frutos. E esses frutos só podiam ser depois da sua ressurreição. Por isso que é importante. Agora, eu quero ler para vocês aquilo que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13 até o 18. Porque aqui Paulo, com palavras bem claras, ele disse assim, a importância da ressurreição de Cristo e o que teria acontecido se não houvesse ressurreição. Tá? Primeiro, que Jesus não teria ressuscitado esses santos que foram para o céu. Não teria como. Tá? Eles só ressuscitaram porque Jesus teve poder, Jesus gerou vida depois da sua morte. Mas disse aqui o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 até o 18. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Olha o que Paulo disse aqui, Se Cristo não ressuscitou, se não existe ressurreição, estamos perdendo tempo. É vã aquilo que a gente acredita. Estamos perdendo tempo. Que negócio de igreja, Cristo, salvação, para quê? De nada adianta se não teve ressurreição. Ah, mas Jesus, ele morreu em nosso lugar. Sim, mas quem vai aplicar agora esses benefícios em nosso lugar? Só Jesus podia. Se ele não ressuscitou, estamos perdidos. Mas quando disse ali, não, Jesus ressuscitou, agora ele ressuscita para quê? Para ele aplicar seus benefícios em nosso lugar. E disse mais aqui Paulo, e se Jesus não ressuscitou, então somos considerados falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Olha, então se estamos falando de vida, de salvação, e isso, aquilo, e Jesus não ressuscitou, somos, disse, falsas testemunhas, somos mentirosos. Mas Paulo disse o seguinte aqui, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, ainda estaríamos permanecendo nos nossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estariam perdidos. Veja o seguinte, se Cristo não tivesse ressuscitado, ainda estaríamos o quê? Nos nossos pecados. Ah, mas Jesus morreu por nós. Sim, ele fez provisão para nos salvar.
Mas se ele não aplicasse essa provisão como benefício para a nossa vida, continuaríamos em nossos pecados. E até as pessoas que dormiram em Cristo estariam perdidas. Não teria essa ressurreição dos santos que ressuscitaram no domingo, quando Jesus ressuscitou. Mas eles voltaram à vida, por quê? Porque Jesus ressuscitou. Então Jesus nos garante que através da sua ressurreição, agora ele pode também nos salvar a todos aqueles que procuramos ele. E agora, amigos, eu lhes disse que essa pia de bronze, então, representa, né, a ressurreição de Jesus, por isso que é a pia da regeneração, do novo nascimento, da nova vida, e também representa, né, o batismo, porque o batismo é o novo nascimento, quando a gente começa uma nova vida. Comumente a gente na igreja falamos assim, né, hoje duas pessoas nasceram para uma nova vida. Nasceram em que sentido? Foram batizadas. E é interessante ver que quando a gente se batiza, a gente participa da morte e da ressurreição de Cristo. Quando, por exemplo, você vai mergulhar na água, e eu já fiz vários batismos, né? A gente segura a pessoa e diz, vamos então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Então, antes da pessoa mergulhar completamente na água, o que acontece? A pessoa para de respirar. E enquanto está dentro da água, está o quê? Não está respirando. A pessoa morreu, espiritualmente falando. Ela morreu para a vida passada. Os seus pecados ficaram ali sepultados nas águas. Mas quando se levanta da água, qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Começa a respirar. Por quê? Acabou de nascer de novo. É isso que acontece quando os nossos filhos nascem. Eu lembro, por exemplo, quando minha filha nasceu, no momento que saiu do ventre, tá? O médico que estava ali fez o quê? Bateu aí, no bumbum. Para quê? Para que o bebê chorasse. Por que os médicos fazem isso? Porque a primeira coisa que um bebecinho tem que fazer ao sair do ventre da mãe é o quê? Tem que ser respirar. Então, quando respira ali que começa a gritar. Agora, se ele não grita é porque não está respirando. Aí tem algum problema. Então, a primeira coisa que quando o nenenzinho faz, quando sai do seu ventre, começa a experimentar a vida, é respirar. Então, a mesma coisa acontece na nossa experiência. Tá? Depois que eu aceito a Jesus, tá? Para eu nascer para essa nova vida com Cristo, eu preciso passar pela experiência do batismo. Então, aí eu estou participando da morte de Jesus, do seu sepultamento, e quando saio das águas, eu estou participando da sua ressurreição. Esse é o lavacro da regeneração. Amém? Jesus é o nosso exemplo. Por isso Jesus falou para Nicodemos, olha, importa nascer da água e do Espírito se você quer entrar no reino dos céus. Amém? Agora, na próxima lição a gente vai estudar detalhes sobre o lugar santo, mas eu queria falar para vocês um detalhe importante agora que está, antes de encerrar esse estudo. Porque você talvez se pergunta, mas pastor, por que Jesus não destruiu a Satanás? Já ele tinha morrido, ele tinha ressuscitado, por que o deixou ainda? E vamos perceber, amigos, que por trás de todo esse plano que Jesus ilustrou, havia questões profundas que tanto o ser humano e todo o universo devia entender. Tá? Tudo que está aqui, meus irmãos, é para reivindicar o caráter de Deus diante do universo. Cada parte é importante, cada um complementa o outro. Eu quero ler para vocês uma citação que está aqui no livro Desejados de Todas as Nações, na página 761. Lá diz o seguinte: todavia, Satanás não foi destruído. Tá? Ele podia ser destruído, mas não foi. Os anjos não perceberam, nem mesmo ainda aí, tudo quanto se achava envolvido no grande conflito. Embora todo o universo entendeu que Deus é amor, que as acusações do inimigo eram falsas, enfim, mas disse que nem os anjos ainda entenderam que havia questões mais profundas que estavam envolvidas no grande conflito. E aquilo que vai acontecer daqui em diante é para que tanto a humanidade, os anjos e o universo entendam essas questões profundas sobre aquilo que envolve o grande conflito. Tá? Por isso que é todo um processo.
Disse mais ainda aqui. Os princípios em jogo deviam ser mais plenamente revelados. Olha, tem muitas mais coisas que Deus vai nos revelar através do santuário ainda. E por amor do homem devia continuar a existência de Satanás. O homem, bem como os anjos, deviam ver o contraste entre o príncipe da luz e das trevas. Cumpria-lhes escolher a quem deviam servir. Tá? Então aqui, meus queridos amigos, há grandes e profundas verdades que estão ilustradas. Mas eu termino agora esse estudo falando para você o seguinte. Você acredita em Deus? Você acredita no Cordeiro? Amém. Você aceita a morte e o sacrifício de Jesus em seu lugar? Pela fé você aceita que Jesus foi seu Cordeiro substituto? Aceita? Amém. Pela fé você gostaria de dar o próximo passo e participar da morte e da ressurreição de Jesus através do batismo? Eu estou falando de maneira especial para vocês que talvez não se batizaram, não entregaram a vida a Jesus. Dê esse passo de fé. Como que você vai seguir a Jesus para o lugar santo e o lugar santíssimo se você não dá esse passo? É importante no teu processo. Talvez eu estou falando para alguém agora que já foi batizado na igreja. Parabéns. Continua perseverando. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é só acreditar em Jesus e se batizar. Agora você tem que perseverar. Mas lembra, olhando para Jesus, será fácil. E você será um homem e uma mulher vitoriosa. Que Deus venha fortalecer a tua fé. Amém? Então vamos orar. Eterno Deus, querido Pai, muito obrigado por essa lição maravilhosa. É tão maravilhoso entender que Jesus não apenas morreu em nosso lugar, mas Ele nos garante a salvação através da sua ressurreição. Querido Deus, nesse momento queremos nos colocar na Tua presença, pedir que o Senhor fortaleça a nossa fé, que nessa jornada espiritual continuemos firmes. E de maneira especial também, Senhor, oro pela pessoa que está assistindo esse estudo e talvez não passou pela experiência do batismo, para que o Senhor fortaleça a sua fé e lhe ajude a tomar essa decisão dessa pessoa, pela fé, Senhor, participar desse processo. Que ele siga Jesus, Senhor, nesse ministério de salvação. Então, nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos amigos, foi muito bom participar desse estudo. Na nossa próxima lição, vamos estar falando sobre o lugar santíssimo. O tema é o nosso advogado intercessor. Então, não perca, que aqui tem grandes detalhes envolvidos. Um grande abraço e Deus te abençoe.